Bom dia, gente! Como que vocês estão? Como que está o domingo de vocês? Começando aí com muito calor, né? Previsão aí de 40 e tantos graus para domingo. Eu tenho certeza que vocês vão ficar em casa estudando, né? Porque essa semana é uma semana de prova e eu sei que vocês não irão sair para a beira de rio. Que vocês irão ficar estudando este final de semana na casa de vocês, né? Amanhã nós ainda temos aula, né? Segunda-feira ainda nós temos aula. Nossa prova é só na próxima semana, no dia 19, dia 21, se não me engano. Na próxima segunda, né? Na próxima segunda. Amanhã é 14, na próxima segunda é a nossa prova. Então amanhã ainda nós teremos aula, né? Então esta é a semana de prova, né? Então eu estou passando aqui, né? Gravando este vídeo para vocês para fazer uma revisão para auxiliar vocês no momento da prova. Viu como eu estou bonzinho com vocês ultimamente? Vou até passar uma revisão para vocês, olha só. Então essa é a revisão, né, para nossa prova N1 que vai acontecer lá na próxima segunda-feira, sem ser amanhã, na próxima segunda-feira. Então a nossa prova vai ser especificamente sobre balanço patrimonial, né? Sobre aquela estrutura do balanço patrimonial, vocês terão que montar um balanço patrimonial e responder as questões lá no SAF, né, no portal SAF de vocês. Nada difícil, nada que vocês não tenham feito, né? Então vamos lá, vamos começar a nossa revisão. Nosso domingão começando com todo vapor para vocês estudarem. Então vamos lá, nossa aula, revisão para a prova, né? Essa seria a nossa aula 5, se não me engano, né? Que semana passada nós tivemos o feriado dia 7 de setembro. Então essa é a nossa aula 5. Nossa revisão para a nossa provinha. Bem fácil, bem tranquila. Então vamos lá. Principais alterações da estrutura, né? Na estrutura das demonstrações contábeis, conforme a Lei 11.638 de 2007. Então ela teve algumas alterações, que principalmente referente às demonstrações contábeis. Então, nós temos balanço patrimonial, as demonstrações contábeis são balanço patrimonial, é o que nós estamos vendo, né? Demonstração do resultado do exercício, a DRE. Demonstração de origem e aplicações de recurso, DOAR. Demonstração dos fluxos de caixa, tá? A DOAR e o fluxo de caixa, tá? Essas são as demonstrações novas que apareceram, tá? E a DVA, desculpa, tá? A demonstração, origem e aplicações de recursos, ela não tem mais, tá? Apareceu o fluxo de caixa no lugar dela, tá? Aí nós temos a mutação do patrimônio líquido, demonstração do lucro ou prejuízo acumulado, DLPA, e demonstração do valor adicionado. Então, só corrigindo a informação aí, tá? A demonstração de origem e aplicações de recurso, ela não existe mais, tá? Ela não existe mais e foi acrescentado a demonstração e fluxo de caixa, tá? É uma demonstração, a meu entendimento, né, mais completa, dá uma informação mais real sobre o caixa da empresa, tá? Então a demonstração do fluxo de caixa é uma demonstração muito importante para as organizações, tá? Não só para as organizações, até mesmo para a nossa vida pessoal, né? A gente controlar a entrada e a saída de financeiro da nossa empresa, do dinheiro do caixa, do banco, das nossas aplicações. Então, tá? Essa é uma demonstração muito importante, já utilizada há muitos anos em outros países, né? E a demonstração do valor adicionado. Nós vamos estudar todas essas demonstrações, tá? A princípio, nós estamos vendo apenas o balanço patrimonial, né? Aquela estrutura do balanço patrimonial que eu já passei para vocês. Então, aqui nós temos uma estrutura antes e após a alteração. Então, aqui, o balanço patrimonial antigamente era ativo circulante, né? Ativo realizável a longo prazo, ativo permanente. Aí tinha investimento, imobilizado e diferido. Passivo circulante, passivo exigível a longo prazo,
resultado do exercício futuro, patrimônio líquido, composto por capital social, reservas de capital, reservas de reavaliação, reservas de lucro, lucro ou prejuízo acumulado. Então essa era a estrutura do balanço patrimonial antigamente, tá, gente? Agora a estrutura é a seguinte: o ativo composto pelo ativo circulante, não teve alteração, né? Aí nós temos uma outra classificação de ativo não circulante, tá? Então nós temos uma classificação de ativo circulante e uma classificação de ativo não circulante, tá? Aí dentro da classificação do ativo não circulante vai aparecer o realizável a longo prazo, o investimento, o imobilizado e o intangível. A classificação é a mesma, né? Porque aqui já tinha realizável a longo prazo. A diferença é que acrescentou a classificação ativo não circulante e dentro dela foi classificado o restante das contas. Saiu o ativo permanente, né? E saiu o ativo diferido. Tá? Saiu o ativo diferido e entrou o ativo intangível. O ativo diferido são aquelas despesas, né, que nós temos para abertura de empresa, tá? Então, para abrir a empresa, nós precisamos, né, gastar com instalações, com reformas, instalações de internet, telefone, energia, reformas, gastos com documentações, né, para pagar as documentações. Então, isso era classificado como ativo diferido. Aí nós tínhamos um período, né, um prazo para dar baixa, né, para fazer essas amortizações. Hoje em dia não tem mais. Essas despesas pré-operacionais, nós já podemos colocá-las todas lá na DRE, tá? Então não tem mais esse ativo diferido. Essas despesas operacionais nós já colocamos todas lá na DRE e já damos baixa no primeiro mês, no primeiro ano dessas despesas, tá? Então ativo diferido era essas despesas pré-operacionais que nós tínhamos, né? Antes de abrir a empresa, nós gasta muito, né? A empresa gasta muito com contratos, documentações nos órgãos responsáveis, instalação de telefone, internet, né? Antigamente nem tinha internet, né? Mas de telefone, de energia, essas coisas, né? Hoje não tem mais isso, nós classificamos, não é que não tem mais a despesa, tá, gente? A despesa tem, o que não tem mais é essa classificação. Aí sai o diferido, entra o ativo intangível, que são os nossos bens imateriais, tá? Então, investimento, né, são aquelas contas que nós temos, né, que vai gerar retorno futuro, obra de arte, imóveis para renda, aplicações de ouro com a intenção de resgatar com o rendimento. O imobilizado são os nossos bens, tá? Máquinas, veículos, computadores, móveis e utensílios e suas respectivas depreciações, né? O intangível, marcas e patentes, direitos autorais, fundo de comércio, tá? Tudo isso, tá, entra no intangível, são bens imateriais. Já no passivo, passivo circulante, ok. Aí aparece também a classificação passivo não circulante e dentro dela passivo exigível a longo prazo, tá? Essa conta resultado do exercício futuro, ela continua existindo, tá? Só que ela está dentro do passivo exigível a longo prazo, né? Assim, desculpa, está dentro do passivo não circulante, aí a gente coloca lá resultado do exercício futuro, tá? Aí o patrimônio líquido, capital social, reservas de capital, ajuste de avaliação patrimonial. Essa ajuste de avaliação patrimonial tem o mesmo sentido da antiga reserva de reavaliação, tá? Então é a mesma coisa quando a gente faz uma reavaliação de um determinado bem e esse bem sofre alguma alteração de valor. E aí tem esse ajuste de avaliação patrimonial. Reservas de lucro, né? Ações em tesourarias é uma conta redutora, uma conta nova, tá? Ações em tesouraria, quando a gente
coloca a minha empresa, eu, Daniel, tenho uma empresa e eu coloco ações da minha empresa para vender e eu mesmo vou lá e compro essas ações, tá? É uma conta redutora, tá? Aquelas que vêm com sinalzinho de menos dentro do parênteses, tá? E prejuízo acumulado, tá? Notem que antes da alteração nós tínhamos lucro ou prejuízo acumulado. Agora nós não temos mais a conta lucro acumulado. A conta lucro acumulado, ela tem que ser constituída de reserva, né? Tive lucro, tenho que constituir a reserva. Por isso que apareceu ali, reserva de lucro. Tá? Nós temos aqui reserva de lucro. Então, tive lucro, vou constituir reserva. A reserva legal, né? Que é uma reserva por lei, né? Obrigatória por lei, 5% antes de qualquer coisa tem que constituir a reserva legal. Tá? Então, do lucro, vou pegar 5%. Essa reserva não pode ultrapassar 20% do capital social da empresa. Tá? Então, esse é o limite obrigatório. Aí nós temos o limite facultativo, né? Que não pode passar 30% do capital social mais as reservas, tá, já constituídas, as reservas de capital já constituídas. Tá? Então, aí não pode ultrapassar 30%. Mas esse limite de 30% é facultativo, caso a empresa queira. O limite obrigatório é pegar 5% do lucro e constituir a reserva legal. E essa reserva não pode ultrapassar 20% do capital social. Tá? Então, este é o limite obrigatório. O facultativo é de 30% somando o capital social mais a reserva de capital. Tá? Então, essa é a nova estrutura do balanço patrimonial. Em outros exercícios, nós já trabalhamos, né? Passamos exercício para vocês, para que vocês possam elaborar conforme a estrutura. Aí nós temos ativo circulante. Tá? Como é classificado as contas no ativo circulante? Né? Primeiro, conforme o grau de liquidez. O que é grau de liquidez? Aquelas contas que vai gerar dinheiro mais rápido para a empresa. Tá? Aquelas contas que têm dinheiro fácil na empresa, que é a conta caixa. Né? Se eu precisar de dinheiro, eu vou até a conta caixa e pego o dinheiro. Se eu não tiver dinheiro suficiente na conta caixa, eu vou até o banco e saco o dinheiro do banco. Tá? E se eu não tiver dinheiro no banco, eu vou lá naquelas aplicações financeiras que eu fiz de liquidez imediata e saco o dinheiro daquela conta. Então essas são as contas de liquidez imediata. Eu posso pegar dinheiro a qualquer momento nessas contas. Caixa, banco, aplicações de liquidez imediata, tá? Então são essas três contas que eu posso pegar dinheiro fácil, né? Só ir na conta no caixa da empresa, né? Ou no banco, ou nossas aplicações. Depois, né? Eu vou para aquelas contas que vai me gerar dinheiro, né? Futuro, duplicatas a receber, né? As contas clientes, tá? Se eu não tiver dinheiro no caixa, não tiver dinheiro no banco, não tiver aplicações financeiras, eu vou ter que torcer para que um cliente meu pague uma conta, né, uma duplicata, para que possa entrar dinheiro na minha empresa. Tá? Aí depois eu vou para a conta estoque, despesas antecipadas e termino lá no intangível, tá? No imobilizado. Por que que eu termino lá? Porque aquelas contas do imobilizado, as contas do intangível, são contas que não vai me gerar dinheiro. Tá? Elas estão paradas lá, são contas fixas, elas estão paradas. Ah, professor, como assim parado? São contas que não vai gerar dinheiro, são materiais, máquinas. Você não irá vender a máquina da sua empresa, a máquina que você trabalha, para gerar dinheiro para você. Você pode vender por alguma outra circunstância, mas não necessariamente você vai vendê-la para gerar um dinheiro para você. Você vai vender porque talvez a máquina esteja velha, você quer comprar uma máquina nova. Você vai vender o seu veículo porque ele está velho, você quer comprar um veículo novo, né? Mas para você vender isto, né, demora, né? Não é fácil vender uma máquina, não é fácil vender um veículo, né?
Então demora muito tempo com relação a isso. Sem contar que essa venda dessas máquinas, venda desse veículo, não faz parte da sua atividade, né, operacional. Então por isso que sempre termina lá no imobilizado, no intangível, que são bens, né, que a empresa usa para trabalho, não são bens que a empresa usa para gerar assim, dinheiro para ela, né? Vendas de máquina, vendas de veículo, vendas de móveis e utensílios, vendas das marcas e patentes, vendas dos direitos autorais. Não é isso, não é essa a intenção dessas contas, né? A intenção da conta máquina é que você trabalhe na máquina. A intenção do veículo é que você utilize o veículo para trabalho, não para ser vendido. Se você compra uma máquina para revender essa máquina, então vai ter que ser classificado lá no investimento, né? Que você está comprando para trazer um retorno futuro para você, que não é o caso também, tá? Então, ativo circulante classificado de acordo com o grau de liquidez daquelas contas que vai me gerar dinheiro mais fácil, que é caixa, banco e aplicações financeiras, né, de liquidez imediata, até as contas, lá as últimas contas que não vai me gerar dinheiro, né? O ativo imobilizado, ativo intangível, essas contas não vai gerar dinheiro. E como que eu sei, professor, se classifico no ativo circulante ou não circulante, né? Então, novamente, tá? Não é, tá, gente? Por 12 meses. Tem gente que fala assim, são 12 meses, classifico no circulante, depois de 12 meses não circulante. Não é isso. Tá bem ali descrito de vermelho, até o término do exercício social subsequente. Então, isso significa que o exercício social subsequente é 2021. Tá? Então, até dezembro de 2021 é classificado como ativo circulante. Janeiro de 2022, não circulante. Então, este é o critério para se classificar em circulante e não circulante, até o término do exercício social subsequente. Então, exercício social subsequente nosso, 2021. Então, até dezembro de 2021, classificado como circulante. Janeiro de 2022, não circulante. Beleza? Então, vamos para frente. Aí, disponível, recursos financeiros à disposição imediata da empresa. Créditos a curto prazo são as contas a receber, duplicados a receber, clientes, contas a receber, notas promissórias, né? Estoque de mercadorias são aqueles estoques, né? Ou estoque ou mercadorias, ou estoque de mercadorias, dependendo da classificação. São aqueles bens que nós temos para revenda, né? Comprei para ser revendido, né? São estoques da mercadoria. Despesas antecipadas são direitos em decorrência de pagamentos antecipados de seguros e aluguéis. Despesas antecipadas nós já vimos na aula 4, se não me engano, que são aquelas despesas de exercício seguinte, tá? Anuidades de revistas, juros pagos antecipadamente, aluguéis pagos antecipadamente, tá? Então essas são despesas antecipadas. Tá? Então aí nós temos também lá no nosso circulante, né? No nosso realizável a longo prazo, que são aquelas contas a receber a longo prazo, duplicatas a receber, clientes, notas promissórias a receber, contas a receber, que vai começar a receber somente em janeiro de 2022, né, de acordo com o critério de até o final subsequente, exercício subsequente. Né? Então, começando a receber em janeiro de 2022, realizável a longo prazo. Suponhamos que eu tenho uma duplicatas a receber, né, uma conta que eu tenho para receber que vai ser só em janeiro de 2022. Né? Então, janeiro de 2022, ativo não circulante, realizável a longo prazo, duplicatas a receber e o valor dessa duplicata que eu vou receber só em janeiro de 2022. Aí nós temos investimentos, que são aquelas contas, aqueles bens que nós temos destinado à renda, tá? Aquelas contas que vai nos gerar dinheiro futuro. Obras de arte, eu tenho uma obra de arte que futuramente, se eu for vender essa obra de arte,
ela vai me gerar um dinheiro, né, futuro, que vai valorizar. Que mais aqui? Imóveis para renda, né? Então, tem uma casa que eu alugo essa casa. Então, essa casa que eu alugo, né, é investimento, porque ela vai me gerar dinheiro futuro. Ou então, comprei uma casa com a intenção de reformá-la e depois pôr para venda, né? Vou reformar e vou vender com valor superior. Então, isso também é um investimento. Aplicações em ouro imediata, né? Aquelas aplicações em ouro que a gente faz para valorizar o ouro, eu vou lá e vendo esse ouro para ganhar esses rendimentos a mais dessa valorização. Tá? Imobilizado são as nossas contas onde ficam as nossas máquinas, os nossos bens em si. Máquinas, equipamentos, ferramentas, móveis e utensílios, computadores, veículos, que mais que nós temos aí? Tudo que leva, tudo que a gente compra para trabalhar, igual eu falei, máquinas, computadores, que a gente coloca para trabalhar à disposição da empresa para o serviço, é classificado como imobilizado. E lógico, dentro do imobilizado, né, nós temos as depreciações, depreciação de máquina, depreciação de veículo, depreciação de móveis e utensílios, depreciação de computador, depreciação das ferramentas. Então, todos esses bens que tem no imobilizado sofrem depreciação. Nós temos também os recursos naturais, tá, que vai no imobilizado, a jazida de ouro, jazida de minério, tudo que for recurso natural, tá? Sei lá, uma plantação, uma terra que a gente cultiva, né? Vai no imobilizado. Só que essas não sofrem, né, depreciação, vão sofrer exaustão. Exaustão de ouro, da mina de ouro, exaustão da mina lá de minério, exaustão da floresta, tá? E por último nós temos o intangível, que são os bens imateriais, tá? Marcas e patentes, fundo de comércio, direitos autorais, software, capital intelectual, tá? Então esses são os nossos bens intangíveis. Não tem como você pegar, né, o seu direito autoral, não é um bem palpável, né? E dentro desse intangível nós temos as amortizações, os bens imateriais, né, os bens do intangível, eles sofrem a amortização. Tá? Os do imobilizado, depreciação e exaustão, intangível, que são os bens imateriais, sofrem, tá, a amortização. Realizável a longo prazo, né? São aquelas contas que nós temos a receber, já expliquei, investimentos, aplicação de ouro, obras de artes, imóveis para renda, imobilizado edifícios, semoventes, que são os animais, veículos, móveis, utensílios, computadores, máquinas, né? Terrenos, minas, jazidas, florestas. Intangível, marcas e patentes, software, direitos autorais, fundo de comércio. Foi o que eu já expliquei anteriormente. Agora nós vamos para o passivo, né? São classificadas de ordem crescente e decrescente de exigibilidade. O que é exigibilidade? Decrescente de exigibilidade. Aquelas contas, tá? Aquelas contas que vão vencer primeiro, eu classifico primeiro, tá? Então, se eu tenho uma conta que vence amanhã, ela será a minha primeira conta da lista. Próxima conta vai vencer na terça-feira, vai ser a segunda conta. Próxima conta vai vencer na quarta, a terceira conta. E assim sucessivamente. Daquelas contas que vai vencer primeiro para aquelas contas que vai ter um prazo maior, que são aquelas contas lá do não circulante, né, do exigível a longo prazo. Então, isso é grau de ordem decrescente de exigibilidade. Das contas que vencem primeiro para as contas que vai demorar a vencer. Então, passivo circulante e o passivo exigível a longo prazo é conhecido como capital de terceiros. Tá? Por que capital de terceiros? Porque a gente recorre a terceiros para obter esse capital. Então, para ter um veículo lá no meu ativo, eu preciso recorrer a terceiro para comprar. Então, eu vou lá na concessionária,
né, aqui, concessionária, esse dedinho aqui, vou lá nela e compro um veículo. Então vai aumentar um ativo aqui, vai aumentar um veículo, tá? Então eu recorri a terceiros para comprar um ativo, né? Por isso que é capital de terceiros. Ah, eu comprei um veículo financiado, beleza. Então vai aparecer lá no exigível a longo prazo, financiamentos a pagar, capital de terceiros, né? E vai aparecer lá no seu ativo o seu veículo, né? Então, passivo circulante, passivo exigível a longo prazo, passivo não circulante é capital de terceiros. Vocês precisam prestar bastante atenção no seguinte, tá, gente? Às vezes a gente vê aí em alguns livros, tá? Fala quanto que é o valor do passivo, né? Às vezes ele classifica apenas o passivo como passivo circulante e passivo exigível a longo prazo, não circulante. Conhecido como capital de terceiros, tá, gente? Conhecido como capital de terceiros. Capital próprio é todo o meu patrimônio líquido. Por que capital próprio? Porque é onde está o dinheiro dos proprietários. É o capital da empresa. Se eu vou abrir uma empresa, eu preciso colocar dinheiro nela, né? Então, o capital social é de 100 mil reais. Então, é o capital dos proprietários, é o capital próprio da empresa. Então, eu investi 100 mil reais nessa empresa, tá? Então, nós temos que tomar bastante cuidado com relação a isso, com essas classificações de capital próprio e capital de terceiros, tá? Então, capital próprio, patrimônio líquido. Tudo que está dentro do patrimônio líquido é capital próprio. São os dinheiros dos donos da empresa, o capital social, né, a reserva de lucro, né, as ações que ele tem para receber, vai estar ali, né, os dividendos que ele tem para distribuir, vai estar ali, né, os prejuízos acumulados, né, vai estar ali. Então, isso é capital próprio. Passivo circulante, né? Mesma classificação do ativo, né? São aquelas obrigações que vão vencer até o final do exercício social seguinte. Ou seja, se for vencer até o dia 31 de dezembro, de 2021, classificado como passivo circulante. Fornecedores, duplicados a pagar, salários a pagar, impostos a recolher, são aqueles impostos que nós devemos para o governo. Provisão para 13º salário, dividendos a pagar, impostos a pagar, empréstimos a pagar, provisão para imposto de renda, tá? Obrigações trabalhistas, tá? Então, tudo que nós temos a pagar vai estar no passivo circulante, tá? Desde que vença até o dia 31/12/2021, tá? Até o dia 31 de dezembro de 2021. Aí sim vai ser passivo circulante. Todas essas contas que estão aqui, tá, gente? Se for o caso, elas podem aparecer no passivo não circulante lá no exigível a longo prazo, desde que comece, né, o vencimento comece no dia em janeiro de 2022. Mas nós podemos ter empréstimos a pagar no não circulante, nós podemos ter fornecedores no não circulante, duplicados a pagar no não circulante, salários a pagar, não sei se for uma conta aí, sei lá, judicial que vai começar a pagar só em 2022, não sei, né? Então todas essas contas podem aparecer também lá no meu passivo não circulante, tá? Para aparecer no passivo não circulante, tem que começar o vencimento no dia 1º de janeiro de 2022, tá? Passivo não circulante, como já antecipei, né? Fornecedores, duplicados a pagar, contas a pagar, financiamento a pagar, debêntures, tá? Esse LP que sai na frente é referente a longo prazo, né? A longo prazo. Então, dívidas da empresa com terceiros, cujo prazo de pagamento é após o término do exercício social seguinte. Então, isso significa que vai começar a pagar em janeiro de 2022. Estou falando 2022 porque, né, nós estamos em 2020
O próximo exercício seguinte é 2021, então só em 2022. Mas suponhamos que nós estivéssemos em 2021, né? Seria classificado como não circulante, as contas iriam começar a pagar em janeiro de 2023. Porque o próximo exercício seguinte seria 2022, né? Então nós temos que tomar bastante cuidado com relação a isso. Classificação de ativo circulante, passivo circulante, não circulante, ativo não circulante, passivo não circulante, é com relação ao exercício seguinte, tá? O que for até o final do exercício seguinte é classificado como circulante. Após o exercício seguinte é não circulante. Tudo bem? Aí nós temos o patrimônio líquido, conhecido como capital próprio da empresa. Tá? Então, patrimônio líquido, coloquei uma fórmula ali, né? Uma fórmula bem básica, tá? Que o patrimônio líquido ele precisa ser igual ao ativo menos o passivo. Lembra que anteriormente eu falei sobre o passivo, né? Que é o passivo circulante e o passivo não circulante, tá? Então, a soma do ativo total, menos o meu passivo circulante, menos o meu passivo não circulante, tem que dar o meu patrimônio líquido, tá? Patrimônio líquido composto por capital social, capital a integralizar, reservas de capital, tá? Reservas de lucro, ajuste de avaliação patrimonial, prejuízos acumulados, é uma conta redutora, né? Menos ações em tesouraria. Capital social é aquele valor, né, que eu invisto na empresa, que está escrito lá no meu contrato social. Então, meu contrato social está falando que o meu capital vai ser de 100 mil reais. Então, este é o meu capital social. Capital a integralizar é aquele valor que ainda está faltando colocar dentro da empresa. Não necessariamente eu vou colocar um capital social e vou integralizá-lo na hora, né? Às vezes eu não tenho 100 mil reais para integralizar, né? Eu não tenho esses 100 mil reais. Eu só coloquei 50 mil. Então, capital social 100 mil reais, capital a integralizar 50 mil reais. Quer dizer que está faltando 50 mil para integralizar. Aí nós temos as reservas de capital, que nós vamos ver, né? Reservas de lucro, ajuste de avaliação patrimonial, que nós vamos ver em seguida. Reserva de capital. Age na emissão de ações, né? Representa o valor recebido a mais pela venda das ações. Isso significa que hoje eu comprei ações, paguei R$2 nessas ações, beleza? Amanhã eu vou vender essas ações porque elas valorizaram. Então, vendi por R$4 essas ações. Então, significa que eu recebi a mais R$2. Então, esses R$2, tá, é a minha reserva de capital, né? Age na emissão de ações, porque eu ganhei R$2 a mais, né? Eu ganhei R$2. Eu comprei por R$2 e vendi por R$4. Então eu tive um ágio de R$2. Lembrando, tá, gente, que esse ágio é só a diferença entre o valor de aquisição e o valor de vendas, tá? Ah, eu vendi por R$4 as ações que eu comprei por 2. Então ágio na emissão de ações R$4. Não é, tá? Ágio na emissão de ações R$2. Porque isso foi o que eu ganhei na emissão da minha ação, tá? Ganhei R$2 a mais. Partes beneficiárias são títulos de créditos negociáveis, possibilitando ao portador o direito de participar do lucro apurado. Então, significa que eu compro um papel, compro lá um título da empresa, tá? Que me dá o direito do lucro. Então, suponhamos que eu comprei um papel, lá uma carta de crédito, né? Que me dá direito a 10% do lucro. Só um exemplo aí. Então, se a empresa tiver um lucro, eu vou lá e pego esse lucro, a minha parte, né? Os 10% referente a este lucro aí. Bônus de subscrição são títulos negociáveis que dá direito ao proprietário, né, o privilégio na compra das ações da companhia. Então, isso significa que
Bônus de subscrição é se a empresa colocar as ações para venda, né, eu tenho direito de comprá-las primeiro. Porque eu tenho esse bônus aí que me dá o direito de comprar as ações delas primeiro. Às vezes elas lançam as ações, eu não percebo, né? E deixo de comprar as ações, né? Se eu tenho esse título de bônus de subscrição, a empresa vai oferecer primeiro para mim, tá? Ela vai oferecer a mim, depois, tá? Se eu não quiser comprar, elas irão colocar a negociação para os restantes. Desculpa. É a mesma coisa, né? Para quem gosta de futebol, né? Ou tem algum título de clube, né? O que acontece? Vamos dar o exemplo aí do futebol. Sou sócio torcedor de determinado time, né? Vai começar a venda dos ingressos para o jogo tal. Você quer comprar? Primeiro vai ser oferecido a mim, né? Porque eu tenho o título desse clube de futebol. Você quer comprar, Daniel? Tem ingresso aqui para área tal, área tal, área tal. Então, né? Se eu quiser comprar, então eu tenho direito de comprar primeiro que o restante. Não, eu não quero comprar não. Então, se eu não quero comprar, vai ser colocado a público, né, para que outras pessoas possam adquirir esse título que eu não quis naquele momento, né? Mesma coisa, assim, não sei, eu tenho consórcio aí, alguma carta de crédito, né? Então tenho direito lá, né, de resgatar. Então, suponhamos que eu seja o primeiro lá, o cara vai me oferecer. Fala assim, não, eu não quero isso agora. Se eu recusar, aí sim vai ser colocado para o público em geral, tá? Mas isso é bônus de subscrição, tá, gente? É quando eu tenho direito, né, prioridade nas compras das ações da empresa. Tá? A empresa ela tem a obrigação de oferecer para mim primeiro. Tá? Aí, se eu recusar, aí sim ela pode colocar para o público em geral. Reservas de lucro, como já expliquei, tá? Reserva legal, é a única obrigatória por lei. 5% do lucro tem que ser constituído de reserva legal, desde que não ultrapasse 20% do capital social da empresa. Este é o limite obrigatório, 20% do capital social. Tem um limite facultativo que não pode ultrapassar 30%, tá, do capital social mais a reserva de capital. Tá? Então essas, tá, são a reserva legal, é a única obrigatória. 5%. Tive lucro, antes de qualquer coisa eu tenho que constituir a reserva legal, 5% de reserva legal, não ultrapassando 20% do capital social. Temos reserva estatutária, reserva para contingência, reserva para expansão, lucros a realizar, reserva de lucro para dividendos obrigatórios, reserva de incentivos fiscais. Essas reservas, tá, estatutária, contingência, elas precisam estar constando no estatuto da empresa, tá? Se o estatuto estiver falando que vai constituir a reserva estatutária, a reserva de contingência para a expansão, aí vai constituir a reserva. E outra coisa, é preciso colocar um limite para essas reservas, tá? Não é infinito não, tá? Tem que colocar um limite aí, às vezes o valor da reserva já está maior do que o valor, né, do contrato social da empresa. Então tem que ter um limite aí também dessas reservas estatutárias, tá? Contingência, as coisas todinho. Mas o que é obrigatório é reserva legal, 5% do lucro, desde que não ultrapasse 20% do capital social, esse é o limite obrigatório, ou 30%, tá, do capital social mais as reservas de capital. Ajuste de avaliação patrimonial, substitui a reserva de reavaliação, era uma reserva que tinha antigamente, né, reserva de reavaliação. Então eu tenho um veículo, vou fazer um ajuste nele, já depreciei todo o valor dele, né, 60 mil, então o valor da depreciação é 60 mil. Então vou fazer um ajuste patrimonial. Fui lá, pedi para o perito, pedi para o auditor, pessoa responsável,
para que fizesse uma reavaliação no meu veículo. Então significa que esse veículo agora ganhou mais 5 mil reais de vida, tá? Então, ajuste de avaliação patrimonial, 5 mil reais. Ah, quero fazer um ajuste na minha marca. Tava lá como marca, o valor da minha marca 100 mil. Quanto que está valendo a minha marca hoje? A minha marca hoje está valendo 200 mil. Opa! Então, 100 mil a mais aí, ajuste de avaliação patrimonial, tá? Ah, eu tenho uma dívida lá, né? Essa dívida estava em 100 mil reais. Quanto que está agora? 150 mil. Ajuste de avaliação patrimonial, 150 mil. Tá? Então, isso é reserva de ajuste de avaliação patrimonial. Prejuízo acumulado, né? Se a minha despesa for maior que a minha receita, eu tenho um prejuízo, né? Conta redutora, ações de tesouraria, corresponde às ações da própria empresa adquiridas por ela mesma, tá? Então, ações de tesouraria, quando a empresa coloca ações e ela mesma compra ações que ela colocou à venda, tá? Também é uma conta redutora, é uma conta nova que aparece no balanço patrimonial, tá? Aí nós temos um exercício, né? Vai ter um exercício aí para vocês, tá? Então a gente vai resolver esses exercícios durante a nossa aula amanhã à noite, tá? Então, gente, essa é uma revisão para a nossa prova, tá? Então, espero que vocês estudem bastante para a nossa prova, tá? Vou colocar o exercício para que vocês possam resolver este exercício que a gente resolva hoje à noite, durante a aula. Hoje à noite não, né? Amanhã, hoje é domingo, né? E vocês vão ficar em casa estudando hoje para a prova semana que vem, né? Então, bom domingo a vocês. Espero vocês amanhã às 19h30, tá? Para a nossa aula, para que a gente possa resolver os nossos exercícios. Até mais, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode encaminhar mensagem. Como eu já falei para vocês, vocês podem também deixar lá nos comentários, tá? As dúvidas que a gente responde lá. Tudo de bom. Até a próxima, até a nossa aula às 19h30 amanhã, tá? Estudem bastante, gente. Tchau, tchau.